turma! Bem-vindos ao nosso Panelinha com C! Com a participação de Francisco Leonel, Railane Kelly, Tainá Liro e Evelyn Victory. Vamos dar início. Agora vamos falar de função. Como sabemos que há vários tipos de funções, nessa aula você vai aprender a criar uma função. E antes de mais nada, vamos ver o conceito. Definição de função. Uma função nada mais é do que uma subrotina usada em um programa. Na linguagem C, denominamos função como um conjunto de comandos que realizam uma tarefa específica em um módulo dependente do código. De uma maneira mais simples, podemos dizer que é um bloco de códigos que pode ser executado a qualquer momento. Agora que sabemos o que é uma função, vamos ver as suas vantagens. Permite o reaproveitamento do código, evita que o código seja repetido várias vezes no mesmo programa e diminui o número de linhas no código e facilita a leitura do código-fonte, ou seja, o seu código principal. E agora, galerinha, vamos sair da parte teórica e vamos partir para a parte prática. Olá, pessoal! Agora que vocês viram a parte teórica de função, vamos exercitar um pouquinho aqui na parte prática. Eu trouxe para vocês um exercício simples, que é este o enunciado. Escreva uma função que calcule e retorne a distância entre dois pontos, x1, y1 e x2, y2. Todos os números e valores de retorno devem ser do tipo float. Certo? Eu já fiz aqui uma estrutura básica, já coloquei as duas bibliotecas que precisam e principalmente essa biblioteca de Math, que é de matemática, ele vai trazer funções matemáticas para dentro do meu código. E a função matemática que eu vou necessitar é a função de raiz, pois ela é necessária para extrair o cálculo desses pontos que está pedindo o enunciado. Certo? Primeiramente, eu vou fazer a função. Primeiramente, eu tenho que declarar o tipo dessa função. Ela é do tipo float, como diz a questão. O nome dessa função, que vai ser call distance, parâmetros, os tipos e os parâmetros dessa função. No caso, é float, x1, float y1, float x2 e float y2, como ele já está sugerindo. E agora eu vou para o corpo da função. Eu vou declarar uma variável que vai receber essa expressão. Essa variável, o nome dela é d. E agora eu vou colocar a expressão de cálculo. D recebe, SQRT é para extrair a raiz quadrada dessa expressão aqui. x1 menos x2, isso vezes x1 menos x2 mais y1 menos y2 vezes y1 menos y2, como ele já está sugerindo aqui. Certo? Essa é a minha expressão. Ele primeiramente vai calcular todo mundo que está dentro do parêntese e depois extrair a raiz quadrada. Agora eu tenho que colocar o retorno dessa função, porque ela vai estar retornando algo e o retorno dela é d. Certo, terminamos aqui a nossa função de cálculo de distância e agora vamos para a função principal, onde vamos pedir os valores para o usuário e imprimir o resultado da distância desses dois pontos. Vamos colocar aqui um printf, digite o ponto x1, uma coisa que eu acabei esquecendo é a declaração de variáveis, uma coisa importante que eu acabei não colocando aqui primeiramente. Essas variáveis elas vão ser passadas como parâmetro para a minha função. Essas variáveis também têm que ser do tipo float, e no caso é x1, y1,
x2 e y2, e uma variável para receber a função de cálculo, que no caso eu também vou colocar ela como D. Você pode escolher outra, fica a seu critério. No caso fica scanf e é comercial x1, e eu vou fazer isso com até o y2, com as outras variáveis. Eu vou apenas copiar e colar. De tempo. E agora, como eu já fiz a parte que solicita os valores para o usuário, eu vou colocar aquela variável que eu disse anteriormente, a D, ela vai receber a função com os parâmetros que foram solicitados para o usuário, que é o x1, y1, x2 e y2. Então, eu vou colocar D recebe o nome da função, call distance, e os parâmetros da função. No caso é x1, y1, x2 e y2. E é importante lembrar que estes parâmetros têm que estar em ordem. Agora, eu posso exibir isso para o usuário. Printf, os pontos é %fd, ponto e vírgula. Agora vamos executar para ver se nosso código está correto. Ele executou, agora pediu os valores. Eu vou dar o valor 1 para o ponto x1, o valor 2 para o y1, o valor 2 para o x2 e o valor 1 para o y2. E ele trouxe aí a distância entre os pontos. Exatamente o que pedia a nossa questão. Muito obrigado. Pessoal, eu vou falar sobre struct ou registros. É isso aí. Bom, as structs, ou também registros, como eu já falei, elas definem tipos de dados que agrupam variáveis sobre um mesmo tipo de dado. A ideia de usar struct é permitir que, ao armazenar dados de uma mesma entidade, isso possa ser feito com uma única variável, como, por exemplo, se você quiser armazenar a altura, o peso e a idade de uma pessoa, você pode criar uma struct chamada pessoa e você vai agrupar esses dados em um único tipo de dado, conforme o exemplo que a Evelyn vai dar mais na frente, depois que eu vou explicar aqui mais. Bom, aí como eu já falei, eles vão armazenar uns tipos de dados dentro de um tipo de dado. Como que você vai fazer isso? Você vai declarar um indicador e você que pode ser declarado antes ou depois da função principal, não importa muito a ordem. E aí dentro dela você vai declarar variáveis de tipos primitivos diferentes. Pode ser inteiro, float, char. E aí ela tem, por exemplo, eu vou declarar, como o exemplo que a Evelyn vai dar mais na frente. Ela vai declarar a ficha alunos, que é o indicador, que é o nome da struct, para quando você for usar ela, você utilizar esse nome, que é ficha alunos. E aí você vai armazenar nomes e as notas de alunos, e que são de tipos diferentes e são utilizadas para se referir ao aluno. Utilizar a struct é considerado uma boa prática de programação, porque, por exemplo, se a Evelyn quiser quiser registrar 4 alunos, ela teria que colocar 4 variáveis para guardar o nome dos alunos e 4 variáveis para guardar as notas.
Então, ocuparia mais espaço na memória e aumentaria a quantidade de variáveis, enquanto se eu utilizar só os registros, eu vou diminuir a quantidade de variáveis que eu vou usar, porque eu vou só chamar o registro e ele vai dar os parâmetros referentes à quantidade, tipo nome e notas. Então eu vou dar o parâmetro e vou atribuir o valor. E é isso aí. E aí a Evelyn vai fazer um exemplinho agora. Agora eu vou ensinar para vocês como utilizar essa estrutura na prática. Então, primeiramente, a gente declara aqui esse comando chamado struct, e logo após ele, a gente tem que definir um identificador. No nosso caso, eu quero fazer uma ficha de aluno, onde eu vou colocar os dados correspondentes a esse aluno. Então, por causa disso, o meu identificador vai ser ficha de aluno. Entre essas chaves aqui, eu vou ter que fazer uma lista de membros e dos seus tipos. Por exemplo, aqui eu tenho um array do tipo char, um array de disciplina do tipo char também e duas variáveis do tipo float. Então aqui, entre essas chaves, eu declaro os meus dados, as minhas variáveis. Só que o que acontece? Isso aqui é apenas uma definição de struct. Porque isso aqui, eu só estou definindo essa estrutura. Então, como é que eu faço se eu quero saber os dados de um aluno A, por exemplo? Então, eu tenho que declarar esse aluno A, que até o momento eu não declarei ele aqui. Então, o que a gente faz? A gente declara esse aluno e a gente diz que ele é do tipo struct ficha aluno. Ou seja, esse aluno, os dados desse aluno correspondem a esses dados aqui. Então, como é que a gente faz para a gente ler? Coloquei aqui um printf, cadastro de aluno, printf nome de aluno, flush, e aqui um fget, porque como eu quero falar de um caractere, então por conta disso eu vou colocar aqui um fget. Então aqui tem algo bem interessante, olha. Aqui no fget, se eu quero chamar um membro, eu tenho que colocar a variável, no nosso caso aluno, ponto o membro. Porque essa variável aluno é do tipo ficha de aluno. E dentro do ficha de aluno, nós temos 4 variáveis diferentes. Por conta disso, a gente tem que especificar. E como se especifica? Colocando aluno.nome, no nosso caso aqui. Então, a gente coloca aluno.nome, vírgula 40, que é o tamanho, e vírgula standing. A mesma coisa com disciplina, que também é caractere, também é um array. A gente faz fgets, aluno.disciplina, vírgula 40, vírgula standing. Aqui, como a primeira nota é float, né? Nota é float, a gente faz um scanf mesmo e a gente coloca a porcentagem F, vírgula, comercial, aluno.nota prova 1 e o mesmo na segunda nota. Aqui foi só para mostrar para o usuário os dados desse aluno aqui. Então, compilando, a gente tem nome da aluna, eu vou colocar Evelyn. Disciplina, eu vou colocar português. Primeira nota, eu vou colocar 10, porque eu sou aluna exemplar, graças a Deus. E a segunda, 9,5. E aqui ele vai me mostrar os dados e é assim que se faz o struct. Beijo, pobres! Eu achei que ficou ótimo, muito bom essa finalização. O lacre no final. Um bocado de tentativa só da Tainá. Vamos parar? Vamos parar a humilhação? Vamos. Não, é a mesma, sua burra. Só que na parte humilhada de graça. Alfred, não Let's go, we're gonna have a night. You can bet it's not sorry. Meu Deus. Obrigado. Fim.